Nós temos aqui um segundo exemplo. A função f de xy igual a x para todo par AB pertencente ao R2. Observe que isso aqui não é a função f de x igual a x, tá? Porque essa função está definida em todo o R2. Então, na verdade, o que a gente tem é é um plano, né? É um plano, se você fizer o gráfico dessa função, ela é um plano com inclinação, ou um plano de identidade, vamos dizer assim, com relação ao valor de x, tá? E nesse caso, esse exemplo diz que o limite quando o xy tende a b, de f de xy, vai ser exatamente o valor a, que é para onde o meu x tende. Para provar isso, nós observamos primeiro que se eu tenho x menos a ao quadrado, isso é menor ou igual a x menos a ao quadrado mais alguma coisa que eu somei aqui ao quadrado, porque é maior ou igual a zero, né? Então, tirando a raiz quadrada de cá, eu tenho exatamente o módulo de x menos a menor ou igual a esse módulo, e esse módulo, desculpe, a raiz dessa expressão, e a raiz dessa expressão é exatamente a norma do vetor x menos a, y menos b, ou seja, da diferença entre os pontos x e y menos ab. Tá? Portanto, tomando um epsilon maior, qualquer epsilon que eu considerar, eu tomo um delta igual ao próprio epsilon, e aí eu tenho que o par xy com xy menos ab menor que delta implica que módulo de x menos a menor ou igual a norma de xy menos ab, que é menor que delta, que é menor que epsilon. Observe que isso que está aqui é exatamente o f de xy menos o ponto A, tá? Então, eu provei pela definição que, neste caso, o limite da função é o próprio ponto A. Um terceiro exemplo, agora eu inverti, né? Peguei a mesma função, não é a mesma função, desculpe, a f de xy igual a y, peguei a segunda componente, tá? Para todo par AB. Então, nesse caso, o limite quando xy tende o par AB de f de xy é igual a b. De novo, para observar isso, eu vejo que y menos b é menor, a quadrado é menor ou igual a y menos b ao quadrado somado com alguma coisa que é maior ou igual a zero. Tirando a raiz quadrada, eu tenho um módulo de y menos b menor ou igual à norma da diferença desses dois pontos, xy menos o par AB. Esse cara é exatamente aqui o f de xy, né? Então, eu repito o processo, tomando epsilon maior que zero, desculpe, para qualquer epsilon maior que zero, eu tomo delta igual ao próprio epsilon. Então, para todo par xy com norma de xy menos ab menor que delta, implica que y menos b é menor ou igual a essa norma pela expressão que a gente viu em cima, que é menor do que epsilon. Portanto, a função de f de xy menos b é menor do que epsilon, ou seja, eu provei que esse limite aqui existe, tá? Para essa parte de função. Bom, esse exemplo aqui já é bem mais interessante, né? Ele é bem mais interessante porque ele considera uma função em que não existe o limite, né? E quando eu sei que não existe o limite? Eu sei que não existe o limite se eu mostrar que existem pontos da minha função, né? Vamos voltar lá para o nosso desenho. Existem pontos da minha função que não estão dentro dessa faixa de valores L menos epsilon e L mais epsilon. Então eu preciso mostrar que dado um epsilon, qualquer delta que eu considerar da minha região aqui, eu vou ter pontos que estão fora dessa região L menos epsilon, L mais epsilon. Ou seja, que existe um epsilon em que isso acontece, tá? E aqui, o que a gente observa é que, para considerar os pontos que estão aqui, basta você tomar umas certas direções, né? Então, se você, de repente, tem pontos aqui que se comportam de forma inadequada, você pode considerar uma determinada direção aqui, para ver o valor que a função dá, e aí considerar outra direção
para ver se os valores são distintos. Então, eu vou considerar aqui, ó, observando primeiro, que se eu tomar o y igual a zero nessa função, vai zerar esses valores, eu vou ter x ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, para x diferente de zero, né, aqui está as reais, mas na verdade deveria ser reais, exceto zero, eu tenho que f de x0 é 1. E quando eu zero o x e mantenho o y, eu tenho que f de 0y igual a menos 1. Tá? Então, você vê que eu estou tomando, para esse caso de função aqui, eu estou considerando o caso x igual a zero, né? É que essa função, na verdade, está no 0, 0. Então, eu estou tomando uma direção assim e outra direção perpendicular. Tá? Então, eu estou vendo que os valores aqui são diferentes quando eu tomo direções. E por que isso me contradiz o conceito de limite? Então, basta exibir um epsilon onde isso dá problema. Então, eu vou considerar que o epsilon igual a 1/4. Como o epsilon igual a 1/4, eu sei que vai existir um certo delta, tá? De tal forma que, se eu estou supondo que o limite existe por absurdo, então existe um delta tal que isso aqui acontece. Todos os pontos próximos do 0, 0, menor do que o delta, implica que a função vai estar próxima do limite L, menor que o tamanho 1/4. Tá? Eu vou mostrar que isso não é verdade. Então, eu considerei os pontos x0 e 0y. Então, se eu tomar o x0 menor que delta e o 0y menor que delta, eu tenho que a diferença entre o f de x0 menos a diferença do f de 0y, tá? Isso eu vou subtrair e somar o meu valor L, e aí eu vou usar a desigualdade triangular aqui do meu módulo, né? Então eu tenho f de x0 menos L mais f de 0y menos L. Né? Posso inverter o sinal. Como ele satisfaz o conceito do limite, eu tenho 1/4 mais 1/4, ou seja, eu tenho meio. Significa que a diferença, se o limite existir, a diferença entre esses dois pontos, para todo x e y, tem que ser menor que meio. Só que esse valor aqui vale 1. Esse valor aqui vale menos 1. Então, essa norma vale 2. Ou seja, eu tenho que 2 é menor que meio. É uma contradição. E a contradição veio do fato de eu admitir ou de eu supor que o limite existia. Né? E a gente então vai... isso mostra que esse limite não existe. Né? E a gente vai utilizar essa estratégia aqui para provar quando os limites não existem. Ou seja, a gente vai descrever certos caminhos, certas curvas que levam ao ponto. E se elas tiverem limites diferentes, ou valores diferentes, a gente vai concluir, então, que o limite não existe. Que é exatamente esse teorema aqui. Esse teorema, o que é importante sempre, eu repito sempre para vocês, né, de um teorema, o primeiro passo, a coisa mais fundamental no teorema é entender o que ele significa ou o que ele diz. Né? E o que ele diz. E esse teorema diz o seguinte. Suponha que exista uma função cujo limite, quando o xy tende ao ponto AB, então estou supondo que o ponto AB é um ponto de acumulação, né? Todas as condições de limite são satisfeitas, seja igual a L. Né? E aí eu pego uma curva. O que é uma curva? A gente já viu. É uma função vetorial, né? Que leva nos reais. Aqui no caso, como eu quero que leva no meu domínio, vai ser uma função de duas componentes, uma função vetorial de duas componentes, onde as duas componentes são contínuas, né? No determinado ponto t0. Todos os pontos da minha curva estão no domínio da função, e quando eu pego a minha curva e aplico no ponto t0, eu tenho exatamente o ponto AB. Se eu tiver essas condições, então, quando eu tomo o limite da composição da minha função com
essa minha curva, ou seja, eu estou considerando apenas em cima dessa curva. E quando eu faço a composição em cima dessa curva, na verdade a minha função se comporta como uma função real, né? E nesse caso eu tenho que, ou seja, o limite quando t tende a t0 de f de x de t, y de t, isso tem que ser igual a L. Ou seja, voltamos ao nosso gráfico. Se você tiver uma determinada curva que vai para o meu ponto AB, tá? Se o limite dessa função é L, então considerar a restrição dessa função em cima dessa curva é uma função que também vai para o valor L. Tá? Não importa qual é a curva a ser considerada. Tá? Esse é o resultado que esse teorema diz e que é fundamental. Para provar isso, a gente tem que usar a nossa definição, não tem como escapar disso, né? Então, a gente vai fazer aqui rapidamente uma demonstração, né? Mas o fundamental para vocês é entender o que o teorema diz. Para provar isso aqui, eu vou partir do fato de que o limite da função é L, e vou partir do fato de que as componentes da minha curva são funções contínuas. Eu preciso dessas duas coisas. Então, eu vou considerar um epsilon qualquer, né? Quero provar esse limite, então considero um epsilon qualquer, tá? Como eu sei que esse limite aqui é verdadeiro, então existe um certo delta, que eu vou chamar de delta 1, de tal forma que todo ponto pertencente ao domínio que satisfaça a condição de estar na vizinhança do meu ponto AB, né? Implica que a imagem desse ponto, ou seja, o f de xy menos L é menor do que epsilon. Tá? Simplesmente eu desenvolvi aqui a definição do limite. E agora eu vou usar o fato de que x e y são contínuas em T0. Se elas são contínuas em T0, significa que existe o limite, né? Existe o limite e elas se aproximam do valor AB. Então, significa que para todo t menos t0 menor que um delta2, existe um delta2, de tal forma que a função x de t se aproxima do ponto A por uma quantidade menor que eu chamei de delta1 sobre raiz de 2. Ele vai fazer o papel do epsilon para esse conceito de continuidade aqui da minha função x, tá? Vai fazer o meu papel do epsilon. Da mesma forma, aqui para o y, né? Ou seja, existe um outro delta, eu chamei de delta 3, de tal forma que quando os valores de t estão próximos de t0 menor que delta 3, a função y está próxima do y de t0, que é o b, por delta 1 sobre raiz de 2. Agora, eu vou tomar um delta como sendo o mínimo entre delta 2 e delta 3. Então, eu tenho que para todo epsilon maior que 0, existe um delta, que vai ser o mínimo desses dois, de tal forma que t menos t0 menor do que delta, que faltou aqui, né? Precisa corrigir esse slide. Implica que o ponto xt menos yt menos ab, vou desenvolver ele aqui, por isso que eu levei ao quadrado, né? Então, tem xt menos a ao quadrado, mais yt menos a ao quadrado, tá? Mais xt menos a ao quadrado vai ser o delta 1 ao quadrado sobre 2. Do yt, delta 1 ao quadrado sobre 2. Somando isso aqui, vai ser igual a delta 1 ao quadrado. Ou seja, essa diferença aqui ao quadrado é menor do que o delta 1 ao quadrado. Ou seja, essa diferença aqui, essa norma, é menor do que o delta 1. Agora eu volto para o conceito do limite, né? Se ele é menor do que o delta 1, implica que o f está nessa vizinhança. Então, implica que o f de xt, y de t, menos L é menor do que a epsilon. Isso aqui é exatamente o conceito, né? O que eu tenho para limite. Dado um epsilon maior que 0, existe um delta, tal que t menos t0 menor que delta, implica que f de xt, y de t menos L é menor do que epsilon. Então, eu mostrei que o limite da função em gama de t
é igual a L. Bom, o que é importante nesses elementos aqui são os corolários, né? O teorema tem um resultado importante, ele está dizendo que toda curva, se uma função tem limite igual a L, qualquer curva que eu pegar que passe pelo ponto AB, então quando eu faço a composição da curva com a função, isso me dá uma função de uma variável cujo limite é exatamente o mesmo valor, o L. Então uma consequência que eu tenho é esse corolário. Se existir uma curva gama nas condições do teorema tal que o limite não exista, então não pode existir o limite da minha função de duas variáveis. Ok? Da mesma forma, se existirem duas curvas, aí eu chamei de gama e beta, nas condições de teorema, em que o limite por uma curva é diferente do limite por outra curva, então não existe o limite da função de duas variáveis. E esse foi basicamente o exemplo que a gente fez aqui, né? Ou seja, eu considerei duas curvas possíveis, a curva x0 e a curva y0, 0y, tá? E eu mostrei que os limites dessas curvas aqui não, são diferentes. Como os limites são diferentes, a minha conclusão é que não pode existir o limite da função maior. São esses dois corolários, então, que a gente utiliza para mostrar que uma determinada função não possui limite no ponto AB. Vamos ver um exemplo agora de aplicação desses corolários, né? Para mostrar que a função f de xy, que é uma função racional, formada por xy ao quadrado no numerador e x ao quadrado mais y à quarta no denominador, não tem limite no ponto 0, 0. Para fazer isso, primeiro a gente observa o seguinte: se eu considerar retas que passam pelo ponto 0, 0, qualquer reta que passa pelo ponto 0, 0 pode ser descrito por essa equação. Gama de t igual a tc de t, com c uma constante real. Então, quando eu vario essa constante real, eu percorro todas as possibilidades de retas que passam no ponto 0, 0. Então, fazendo a composição da função com a curva gama, eu tenho que f de tc de t vai ser dada por c ao quadrado t ao cubo, né? Substituindo aqui, t ao quadrado mais c à quarta t à quarta. Simplificando o t ao quadrado em cima e embaixo, eu tenho c ao quadrado t dividido por 1 mais c à quarta t ao quadrado. Independente do valor do c aqui, o que eu tenho aqui, quando o t tende a 0, isso aqui tende a 1, isso aqui tende a 0, né? Então, a gente viu que o limite, nesse caso aqui, esse limite vai para 0. Portanto, qualquer reta que você considerar passando pelo 0, 0, ele vai ter limite 0. Ah, então eu posso concluir que a minha função tem limite igual a 0? Não. Porque se eu pegar uma curva diferente, no caso aqui, eu estou pegando não é uma parábola, né? Porque é x ao termo x que está ao quadrado, t ao quadrado t, tá? Eu observo que quando eu substituo na minha função, eu vou ter então exatamente f de t ao quadrado t, então vai ficar x, que é t ao quadrado, o y ao quadrado, então fica t ao quadrado também, dividido por x ao quadrado mais y a quarta, então vai dar t a quarta. Então aqui vai dar 2t a quarta, aqui vai dar t a quarta, simplifica os t a quarta e o resultado dá meio. Portanto, isso aqui é constante, vai tender a meio quando t tende a 0. Ou seja, existe uma curva específica diferente de uma reta cujo limite é diferente do valor atingido lá. As retas todas tendem a 0, mas esta curva em específico, ela tende a meio, tá? Por isso eu posso concluir pelo corolário que não tem limite nesse ponto para essa função, tá?
Mas o que é importante é isso aqui, né? Destacar isso. O fato de você encontrar milhares de curvas que vão para o mesmo limite não significa que esse limite exista, tá? Porque pode existir uma outra curva diferente cujo valor a função vai dar um limite diferente, ok? Então ele serve apenas para demonstrar a não existência dos limites de uma função em um determinado ponto.